Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar essa bolsa de crochê utilizando o ponto Trindade. A minha bolsa tem 39 por 39 e eu utilizei aqui os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 300 gramas na cor 3402, que é o vermelho círculo, e 200 gramas da cor 8336, mas você pode fazer ela toda listrada, por exemplo, utilizando sobras de fio. Eu utilizei também alças de couro, mas no vídeo eu ensino você como fazer uma alça toda de crochê utilizando o próprio fio Barroco Max Color número 6. Eu coloquei também um forro na bolsa, olha, todo costurado à mão, utilizando aqui o ponto caseado, não fica aparecendo na frente, não fica torto aqui na parte de dentro também, eu ensino a fazer isso de forma bem fácil. Eu coloquei aqui um forro com zíper, mas você pode inclusive utilizar ela sem forro, que dá certo também. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para os cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas, da troca de cor, das partes mais importantes aqui é só clicar na barra de avanço que abre para você um menu completo para você navegar de forma bem tranquila. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal e se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou fazer o cordão inicial com mais ou menos 30 centímetros, mas é muito importante fazer a primeira corrente sem fazer nó, assim a gente aproveita ela para deixar a parte oval bem fechada. Veja que eu deixei aqui uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento, posicionei ele no dedo para trabalhar, vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou fazer uma volta completa na agulha para formar uma laçada. Vou segurar essa laçada, vou buscar o fio novamente e passar dentro da laçada para formar a primeira corrente. Veja que não tem nó, e sim a primeira corrente. Agora eu vou fazer corrente até atingir 30 centímetros de comprimento. Fiz o cordão inicial com 49 correntes, assim ele atingiu o comprimento que eu preciso. É importante que ele fique de 7 a 8 centímetros menor do que a largura da bolsa, tá? Então, olha só, 49 correntes deu 30 centímetros, mas depende muito aí dos seus pontos. Dependendo dos pontos, se for muito apertado, você vai precisar fazer mais correntes, e se for muito alongado, menos correntes. Então é muito importante medir o comprimento do fio inicial, desse cordão inicial, para saber aí a largura da bolsa. Só lembrando que eu fiz com 30 centímetros e a bolsa vai ficar com mais ou menos 37, 38 centímetros, dependendo aí dos seus pontos também. Sempre de 7 a 8 centímetros menor do que a largura final. Aqui eu vou voltar na segunda corrente, pulando a primeira, volto na segunda, pegando somente um fio, vou fazer um ponto baixo. Ficou assim. Após o ponto baixo, vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto nas próximas correntes até a penúltima, ou seja, quando sobrar a última corrente, eu mostro para você como fazer a parte oval. Mas até lá, veja que eu estou fazendo ponto alto, pegando somente um fiozinho de cada uma das correntes. Vou fazer até o penúltimo ponto. Já estou chegando na última corrente, e a última corrente eu vou utilizá-la como se ela fosse um anel mágico, por isso eu não fiz um nó. Então quando eu começar a fazer os pontos aqui, ela vai até abrir desse jeito, mas aí não tem problema, a gente puxa a ponta de fio e trava novamente todos os pontos. Então olha, na última corrente eu vou fazer um total de 7 pontos altos para fazer a parte oval. Veja só, todos os pontos no mesmo lugar. Faço o primeiro ponto alto. A partir do segundo ponto eu ajusto o ponto antes de completar ele para não ficar todos amontoados, né? Para ficar lado a lado. 2, 3, 4, 5. Veja que está abrindo aqui, olha, o lugar do ponto alto. 6, só puxar aqui para ajustar um pouco mais, e 7 pontos altos no mesmo lugar. Puxando a pontinha de fio, ele trava como se fosse um anel mágico, olha, ficam todos os pontos juntinhos no mesmo lugar. Para não perder essa contagem de pontos, eu vou colocar um marcador, olha, voltando aqui então 7 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 7 pontos que foram feitos no mesmo lugar, estão separados. Vou colocar um marcador antes desses 7 pontos aqui, olha, para marcar bem aqui a parte oval, para a gente não errar na hora de fazer
os aumentos de pontos. Então, após o marcador, tenho 7 pontos e agora eu vou continuar fazendo ponto alto no cordão inicial, na mesma direção aqui do último ponto antes da parte oval, vou fazer ponto alto. Aproveito para esconder essa ponta de fio, só prender ela junto. Aqui, olha, só fazer ponto alto. Vou no próximo ponto, também na direção do mesmo ponto que eu tenho do outro lado da parte oval aqui. Fazendo ponto alto, vou aproveitar para marcar esse ponto aqui também. Vou separar os 7 pontos aqui na parte oval. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse próximo ponto, vou colocar o marcador. Veja que eu separei aqui os 7 pontos da parte oval, porque são neles que faremos os aumentos de pontos na próxima volta. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto na direção de todos os pontos, escondendo essa ponta de fio aqui o máximo que eu conseguir, para não precisar nem fazer arremate, só fazendo ponto alto e já escondendo essa ponta de fio nesse miolinho central. E quando chegar na direção do último ponto, que é aquele ponto que nós fizemos aqui, olha, um ponto baixo e uma corrente, né, para dar a altura do primeiro ponto alto, quando chegar na direção desse ponto, eu vou fazer novamente a parte oval. Então eu vou aproveitar para separar esse primeiro ponto alto aqui que foi feito após um ponto baixo e uma corrente. Assim, veja que eu separei aqui os pontos altos que eu fiz completos, né? Separei desse ponto baixo e uma corrente. Então eu vou seguir fazendo ponto alto na direção de todos os pontos até chegar no ponto que tem o marcador. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto na direção de todos os pontos, e nesse próximo ponto, olha, fica na direção do ponto alto que tem o marcador. Então, vou fazer esse ponto alto, vou adicionar um marcador aqui também para ficar na mesma direção. Então, significa que no ponto logo à frente eu vou começar a fazer a parte oval novamente. Aqui, olha, no ponto logo à frente eu fiz, virar assim para ficar mais fácil de entender. Nesse ponto que eu tenho logo à frente eu fiz um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto. Só que nesse mesmo lugar eu vou fazer 7 pontos altos, e os últimos pontos já vão esconder esse início aqui para que ele fique igual a todos os outros. Outra solução é você fazer 6 pontos e finalizar com ponto baixíssimo nessa corrente, pode ser também. Então eu vou fazer os 7 pontos para esconder esse início aqui para ele ficar igual aos outros, tá? Veja aqui, após o marcador, agora no próximo ponto vou fazer um ponto alto. Após o primeiro ponto, os próximos eu faço sempre ajustando para ficar lado a lado. Esse aqui é o segundo. Ajustando novamente. 3. 4. 5. Olha, já começa a esconder aquele início. 6. Vou fazer o 7º ponto, ele já esconde totalmente aquele início. Tenho aqui 7 pontos altos, olha, feitos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou finalizar com ponto baixíssimo no mesmo ponto que tem o marcador. Então, vou só remover esse marcador e vou fazer ponto baixíssimo. E para não perder, eu vou só para contar aqui para você, eu vou colocar o marcador novamente, só para conferir os pontos. Veja que na parte oval, então, eu tenho 7 pontos. Aqui no comprimento, contando do ponto que nós temos o marcador até o próximo marcador, nós temos 46 pontos. Na outra ponta aqui, na parte oval, novamente 7 pontos altos. E no comprimento, novamente 46 pontos. Isso porque eu comecei fazendo 49 correntes, tá? Se você fez com um tamanho diferente, o importante aqui, na parte oval tem que ter 7 pontos, no comprimento dos dois lados tem que ter a mesma quantidade de pontos, e na outra ponta aqui, na parte oval, novamente 7 pontos. Veja que eu escondi aqui a ponta de fio inicial, né? Só fazendo os pontos altos, já escondendo essa ponta, que não precisa nem fazer arremate, ele está escondido daqui, da pontinha até aqui na metade, então vou só cortar a sobra e esse lado aqui vai ficar na parte de dentro da bolsa. Para começar a segunda volta, veja que eu finalizei fazendo ponto baixíssimo no mesmo ponto que tem o marcador. Eu vou remover ele aqui só para facilitar o entendimento aí do próximo ponto. Então, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo. Eu vou no próximo ponto e vou fazer ponto baixo. No próximo ponto, assim, olha, tenho 2 laçadas, faço ponto baixo.
mas eu vou recolocar o marcador aqui nesse mesmo ponto para não ficar junto com a parte oval, para não misturar, tá? Então aqui no ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou recolocar o marcador para separar os 7 pontos que eu tenho na parte oval. Assim. Após o ponto baixo, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou continuar fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. Agora, ó, pegando os 2 fios, fazendo ponto alto, vou fazer ponto alto até chegar no próximo marcador. Só para relembrar aqui, para não esquecer de jeito nenhum, veja só, após esse marcador eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenho um marcador novamente e eu comecei a volta no próximo ponto, no ponto logo à frente do marcador. Vou seguir fazendo ponto alto até chegar na próxima parte oval, onde tem um marcador também. Já estou chegando na parte oval e o que separa aqui, olha, é o ponto que tem o marcador. Então vou remover esse marcador, vou fazer ponto alto no mesmo lugar, um ponto alto aqui no mesmo lugar e vou subir esse marcador então para a carreira de cima. Após o marcador, nós temos 7 pontos altos na parte oval. Então, nos pontos altos da parte oval, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Ou seja, vou fazer aumento de pontos. Um ponto alto, lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. No próximo ponto alto também, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. No terceiro ponto vou fazer também 2 pontos altos, ou seja, em cada um dos 7 pontos altos eu estou fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar. Já estou no último ponto, olha, antes do marcador, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu completei aqui a parte oval, fazendo 2 pontos em cada um dos 7 pontos, então temos 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No próximo ponto nós temos o marcador, então significa que eu vou fazer somente um ponto alto em cima dele e vou seguir fazendo no comprimento aqui do trabalho. Olha, vou fazer um ponto alto no lugar do marcador, vou subir o marcador para essa volta também no mesmo ponto, olha, na mesma direção. E assim ficam separados aqui os 14 pontos na parte oval. Deixa eu mostrar aqui novamente, olha. Separei os 14 pontos que formam a parte oval. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto na direção de cada um dos pontos até chegar no próximo marcador. E depois eu vou fazer 2 pontos em cada um dos 7 pontos que eu tenho nessa ponta aqui, do mesmo jeito. Já estou chegando na parte oval novamente, olha, e veja que aqui eu vou repetir do mesmo jeito. Chegando no marcador, vou remover esse marcador, fazer somente um ponto alto na direção desse mesmo ponto. E vou subir esse marcador para separar aqui da parte oval. Nos pontos que nós temos logo à frente, nesses 7 pontos, vou fazer 2 pontos altos em cada um deles. Olha, fiz o primeiro ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. No próximo também, ou seja, nos 7 pontos, do mesmo jeito que eu fiz na outra ponta, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Chegando aqui no último ponto alto da parte oval, eu estou fazendo 2 pontos em cada um dos pontos. Olha, tenho novamente 14 pontos altos aqui nessa ponta do trabalho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O próximo ponto é aquele que tem o marcador. Vou só remover esse marcador. Vou fazer somente um ponto alto na direção dele. Vou subir o marcador para esse mesmo ponto, para separar aqui dos outros 14 que nós temos na parte oval. E logo à frente tem o ponto que eu comecei, fazendo um ponto baixo e uma corrente. Eu vou na corrente que tem logo após o ponto baixo e faço o ponto baixíssimo, e assim eu completo a volta, olha. Agora eu tenho a mesma quantidade de pontos altos aqui, contando de um marcador até o outro, tenho novamente 46 pontos altos. Na parte oval, desta vez, nós temos 14 pontos altos. Do outro lado, do mesmo jeito, 46 no comprimento, outros 14 aqui na parte oval, no total 120 pontos altos, então, finalizando a segunda volta.
Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo, vou alongar um pouquinho essa laçada e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha, vou pular um ponto e vou fazer meio ponto alto aqui no próximo ponto. Olha só, 3 correntes, lacei o fio na agulha, pulo um ponto, vou no próximo, vou introduzir a agulha, busco o fio, fico com 3 laçadas na agulha, busco o fio novamente, finalizo tudo junto. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Essas 2 correntes a gente vai aproveitar na próxima volta, então é bom ficar sempre ligado que nós temos essas 2 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou utilizar esse meio ponto alto como alça para fazer um ponto puff. Veja só, lacei o fio na agulha, pegando agora dentro desse espaço, vou buscar o fio e alongar, formando aqui 3 laçadas. Vou laçar novamente na agulha, vou buscar no mesmo espaço e vou alongar. 5 laçadas. Vou laçar novamente, vou buscar o fio e temos agora 7 laçadas aqui na agulha. Vou laçar mais uma vez, vou pular um ponto, vou no próximo e vou introduzir a agulha. Agora eu vou tirar todas essas laçadas de uma só vez. Vou buscar o fio e passo em todas as laçadas de uma só vez. Ficou assim. Agora eu vou fazer as 2 correntes novamente, olha. 1, 2. Uma das correntes já finaliza esse ponto puff e a outra já forma aqui o espaço para a gente fazer o próximo ponto. Vou repetir esse ponto puff, vou laçar o fio na agulha, vou pegar aqui esse ponto como alça e vou fazer as 3 buscas aqui de fio, olha. 1, vou laçar o fio novamente. 2, laço o fio mais uma vez. 3, laço o fio mais uma vez, pulo um ponto, vou no próximo e busco. Assim. Ou seja, a 4ª laçada eu pego pulando um ponto alto e não aqui no mesmo lugar. Agora busco o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas de uma só vez. Faço 2 correntes, 1, 2, vou laçar o fio na agulha e vou repetir, olha, buscando aqui nesse meio ponto alto como alça. 1, 2, 3. A 4ª vez eu pulo um ponto e pego no próximo ponto. E passo em todos de uma só vez. E vou seguir repetindo assim até chegar na parte oval. Veja que eu faço 2 correntes, como eu disse, essas 2 correntes nós vamos utilizar na próxima volta. Vou laçar o fio na agulha, buscar 3 vezes aqui nesse ponto que formou aqui, né, um meio ponto alto, 3 vezes, laço o fio na agulha, pulo um ponto e a 4ª vez eu busco no próximo ponto para formar um meio ponto alto. E aí passo tudo de uma vez. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui na parte oval para eu mostrar como fica na parte oval, que é um pouquinho diferente, mas é super fácil. Já estou chegando na parte oval, fazendo os pontos do mesmo jeito, olha, pulando um ponto para concluir aqui o ponto puff. Vou fazer 2 correntes. Esse último ponto ainda volta aqui, olha, no mesmo lugar. E veja que para concluir esse último ponto, vou laçar o fio na agulha. E pulando um ponto, o próximo ponto é exatamente o ponto que tem o marcador. Introduzir a agulha, vou remover esse marcador e não preciso mais utilizar na próxima volta, então não vou nem subir ele. Vou buscar aqui essa próxima laçada e finalizar todos os pontos juntos. Só lembrando que esse ponto aqui, olha, é o ponto que estava o marcador. Logo à frente, todos os pontos foram feitos 2 pontos juntos no mesmo lugar. Então, após esse ponto puff, vou fazer 2 correntes. Vou fazer a busca de fio normalmente aqui nesse meio ponto alto, 3 vezes, olha, 2, 3. Mas como os pontos logo à frente foram feitos 2 pontos no mesmo lugar, eu não vou pular nenhum ponto, olha. Esse é o ponto que foi utilizado, no próximo ponto já vou fazer a busca de fio para completar esse ponto puff também. Faço as 2 correntes, ou seja, aqui na parte oval eu não estou pulando nenhum ponto. Vou buscar o fio 3 vezes para fazer o ponto puff, 1, 2, 3, não pulo nenhum ponto, olha, eu vou no próximo ponto, é só tomar o cuidado porque fica um pouco escondido aqui o último ponto que foi utilizado, vou no próximo ponto, busco o fio e finalizo o ponto puff. Eles vão ficar mais juntos porque nós não estamos pulando nenhum ponto, mas são feitos do mesmo jeito, 2 correntes, lacei o fio na agulha, busco no último ponto 3 vezes, 1, 2, 3,
tomo cuidado aqui para não pular nenhum ponto, vou no próximo ponto, busco o fio para finalizar todos juntos. E vou fazer assim até que fique sobrando somente o ponto que tem o marcador. Ou seja, eu vou fazer os pontos sem pular nenhum ponto de base. Quando chegar no próximo marcador, mudo novamente a forma de fazer. 3 vezes, olha. Sem pular nenhum ponto, esse aqui é o próximo ponto que está sozinho, sem utilizar. Busco o fio e finalizo também. 2 correntes e vou seguir assim até que fique sobrando somente o do marcador. Já estou chegando no final da parte oval, fazendo os pontos puff sem pular nenhum ponto de base. Veja aqui, olha, vou fazer o último ponto, sem pular nenhum ponto, vou prender com ponto baixo, vai ficar sobrando somente o ponto do marcador. Vou buscar aqui 3 vezes, sem pular nenhum ponto, esse foi o último utilizado, vou no próximo, busco o fio, finalizo tudo junto, faço 2 correntes. O próximo ponto é o que está o marcador, então vou remover esse marcador e vou pular esse ponto para fazer o próximo, olha só. Removi, vou laçar o fio na agulha, vou buscar 3 vezes aqui no meio ponto alto para formar o próximo ponto. Lacei o fio na agulha e vou pular o ponto que tinha o marcador. Vou no próximo e aí sim volto a fazer pulando um ponto de base. Veja que ficou na parte oval assim, olha. Quando chegou aqui na direção dos 2 pontos feitos no mesmo lugar, eu comecei a fazer os pontos sem pular nenhum ponto de base. E quando chegou aqui no ponto do marcador, eu pulei exatamente ele já para começar no comprimento novamente. E agora todos os pontos aqui no comprimento são feitos pulando um ponto de base. Veja que eu fiz 2 correntes, vou buscar 3 vezes aqui para fazer o próximo ponto. Vou laçar o fio na agulha, pulo um ponto, vou no próximo e finalizo todos juntos. E vou seguir fazendo assim até chegar aqui na parte oval novamente. Aí eu relembro para você como fazer na parte oval e no final eu confiro para você como ficaram aqui todos os pontos, né, a quantidade de ponto puff ao longo de toda a volta. Já estou chegando na parte oval novamente, olha, pulando um ponto. Aqui é exatamente igual que fizemos na outra ponta. Veja só, 2 correntes, vou começar aqui o ponto puff nesse meio ponto alto, buscando 3 vezes, vou laçar o fio na agulha, pulando um ponto eu vou fazer exatamente no ponto que tem o marcador. Vou remover o marcador e vou concluir esse ponto aqui então, exatamente no ponto que estava o marcador. Vou fazer 2 correntes e agora eu vou começar a fazer os pontos sem pular nenhum ponto de base até que fique sobrando somente o ponto que tem o marcador. Ou seja, é repetição, é bem fácil, olha, fiz no ponto que tinha o marcador, então os próximos pontos. Busco 3 vezes, laço o fio na agulha, esse aqui é o ponto que estava o marcador, já foi utilizado, então vou no próximo, busco o fio e finalizo o ponto puff. 2 correntes, lacei o fio na agulha, busco 3 vezes. Esse é o ponto que foi utilizado, então vou no próximo, introduzo a agulha e finalizo todos eles juntos. E vou seguir fazendo até que fique sobrando somente o ponto do marcador, e aí eu mostro para você como finalizar aqui esse último ponto também para que ele fique exatamente igual a todos os outros. Já estou chegando no final da parte oval novamente. Nesses pontos aqui eu não estou pulando nenhum para fazer o ponto puff. Olha só, sem pular nenhum ponto, vou no próximo. Esse é o penúltimo ponto aqui da parte oval. Vou fazer 2 correntes. Vou começar o próximo ponto puff. 1, 2, 3. E vou finalizar ele, olha, no último ponto antes do marcador. E finalizando esse ponto, então, sobrou somente o ponto do marcador. Vou remover e agora eu vou mostrar para você como fazer o fechamento dessa volta aqui, para que todos os pontos puff fiquem exatamente iguais. Então, vou fazer 2 correntes. Veja que sobrou então somente o ponto alto que estava o marcador. Vou laçar o fio na agulha, vou pegar 3 vezes então, 3 laçadas aqui no último ponto para começar o ponto puff. Vou laçar o fio na agulha. Vou pular o ponto que estava o marcador e o próximo ponto é exatamente o que eu fiz 3 correntes para começar a volta. Vou finalizar nesse ponto. Agora eu não vou fazer 2 correntes de espaço. Veja que nós temos 3 correntes aqui, né, no início da volta, então vou na segunda corrente e faço ponto baixíssimo. Vou na próxima corrente e faço ponto baixíssimo também.
Agora eu vou começar o próximo ponto puff para esconder esses pontos aqui, olha. Eu vou laçar o fio na agulha, ele vai ficar um pouco mais em pé aqui nesse começo, tá? Vou buscar aqui no pé do meio ponto alto que eu fiz, olha, buscando nesse espaço, busco uma, vou laçar novamente, 2, 3. Para que a finalização fique correta, eu vou introduzir a agulha, pegando o primeiro ponto puff desse jeito, introduzindo a agulha. Vou no mesmo ponto que eu fiz o meio ponto alto após as correntes iniciais. Vou introduzir a agulha, vou buscar o fio e vou passar primeiro nessas laçadas do ponto puff. Assim, olha, saindo assim. Não vou alongar muito, vou buscar o fio que vem do novelo e agora sim finalizo o último ponto puff. Esse último ponto ele vai ficar um pouquinho mais em pé nesse início, mas eu vou fazer 2 correntes. E vou fazer ponto baixíssimo nas 2 correntes que eu tenho logo após o primeiro ponto puff. Esse ponto puff aqui fica um pouquinho mais em pé, mas na próxima volta nós vamos fazer ponto baixo e aí ele puxa um pouco mais essas alças aqui de cada um dos pontos e deixa ele mais parecido com todos os outros. Eu tenho um total de 76 pontos puff em toda a volta, mas independente da quantidade dá certo fazer a próxima etapa, então o mais importante é que na parte oval fique exatamente igual. Eu terminei assim então mais uma volta. Para começar a próxima volta, veja que eu fiz ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que eu tenho nessa alça aqui entre um ponto puff e outro. Vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e é nessa corrente que eu vou finalizar a volta. Na próxima corrente, pegando somente um fio, vou fazer ponto baixo. Na próxima alça, pegando 2 correntes dessa alça, olha, pegando somente um fiozinho, vou fazer um ponto baixo e na próxima corrente também, 2. Vou para o próximo espaço, para a próxima alça, pegando somente um fiozinho, faço ponto baixo na primeira corrente, ponto baixo na segunda corrente também. Lembra que eu disse que nós íamos utilizar essas 2 correntes que nós fizemos aqui? Então, vou fazer ponto baixo em cada uma das 2 correntes. Por toda a volta, na parte oval não tem aumento de pontos, ou seja, é exatamente igual, é só fazer ponto baixo em cada uma das correntes por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo ponto baixo em todas as correntes. Nesse último espaço aqui, antes do último ponto puff, eu tenho as 2 correntes feito com ponto baixíssimo, né, para prender aqui, para começar o próximo ponto. Mas eu vou fazer do mesmo jeito, olha, ponto baixo na primeira e na segunda corrente. E no último espaço de 2 correntes também do mesmo jeito, vou fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente. E vou finalizar fazendo ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Ficou assim, finalizei mais uma volta, veja que na parte oval ficou certinho, não fica repuxando, não fica formando ondulação. Eu tenho aqui um total de 152 pontos baixos e finalizei assim mais uma volta. Veja que eu finalizei a volta então com ponto baixíssimo e para começar a próxima volta eu vou fazer 3 correntes, vou laçar o fio na agulha e agora eu vou começar a fazer ponto trindade. Após as 3 correntes eu não pulo nenhum ponto, veja que eu começo no próximo ponto baixo, busco o fio e fico com 3 laçadas na agulha. Sem laçar o fio na agulha novamente, vou pular um ponto, vou no próximo, vou introduzir a agulha, busco o fio ficando com 4 laçadas. Agora eu vou pegar o fio do novelo, passar em 3 laçadas de uma só vez, alongar um pouco mais e passar nas outras 2 para finalizar o primeiro ponto trindade. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, volto no último ponto que já foi utilizado. Busco o fio, fico com 3 laçadas. Pulo um ponto, vou no próximo, introduzo a agulha, tenho aqui 4 laçadas. Busco o fio, passo em 3 laçadas e depois passo em 2 para formar o próximo ponto. Uma corrente de espaço, vou seguir repetindo, olha, lacei o fio na agulha, começo no último ponto que já foi utilizado. Pulo um ponto, vou no próximo, busco o fio e depois tiro de 3 laçadas e de mais 2. Uma corrente de espaço e vou seguir repetindo. Olha, só uma repetição esse próximo ponto por toda a volta, sempre com uma corrente de espaço. Não esqueça de começar no último ponto que já foi utilizado, pula um ponto, vamos no próximo. E agora sim, tira de 3 laçadas e depois de 2. Uma corrente de espaço.
Veja que eu estou chegando na parte oval e fazendo os pontos do mesmo jeito. Com uma corrente de espaço, começo no último ponto, pulo um ponto de base e vou no próximo e faço o ponto trindade. Como não tem aumento na parte oval, ele vai começar a fechar, né, como se fosse um chapéu, mas na verdade para subir aqui as laterais da bolsa. Então vou fazer do mesmo jeito na parte oval, não mudo a forma de fazer não. Olha, pulando um ponto, fico com 4 laçadas, tiro de 3 e depois 2. Uma corrente. Vou no próximo, começo do mesmo jeito. Ele vai começar a fechar aqui, que eu estou só fazendo do mesmo jeito sem fazer aumento de pontos, olha. Veja que ele já começa a fechar desse jeito, olha, puxar aqui para cima para formar a lateral da bolsa. Então não tem segredo, é só não pular nenhum ponto, fazer sempre do mesmo jeito, olha, uma corrente de espaço, começa no último ponto que foi utilizado, pula um ponto, vamos no próximo, e depois tira de 3 laçadas e 2. Uma corrente e do mesmo jeito, tanto faz, parte oval ou comprimento, exatamente igual por toda a volta. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer e mostro o resultado aqui também dessa primeira volta de ponto trindade. Já estou chegando no final da volta, fazendo os pontos trindade sempre com uma corrente de espaço. Começo no ponto que eu finalizei o último ponto, pulo um ponto, vou fazer esse próximo, tiro de 3 laçadas, depois 2, uma corrente de espaço, lacei o fio na agulha, começo no mesmo ponto que eu terminei. O ponto logo à frente é esse que eu comecei fazendo 3 correntes, então preciso pular um ponto, né? Busquei a primeira laçada, pulo um ponto, o próximo ponto é o ponto que eu comecei a fazer ponto trindade. Então fica exatamente igual. Busquei, olha, temos 4 laçadas na agulha. Veja que eu tenho 3 correntes, eu vou introduzir a agulha na primeira corrente, primeira das 3 correntes, busco o fio, passo lá na corrente e em outras 3 laçadas da agulha. Sobraram 2 laçadas. Vou na segunda corrente, veja que fica sobrando uma, introduzir a agulha, passo o fio na corrente e nas outras 2 laçadas que eu tenho na agulha, completando assim mais uma volta. Eu vou mostrar aqui para você que eu fiz a volta completa com ponto trindade, sempre do mesmo jeito. Ele já começa a formar aqui uma canoa, né, desse jeito, é porque já começa mesmo a formar a lateral da bolsa e assim eu finalizei mais uma volta. Vou começar a segunda volta e agora as próximas voltas são todas feitas exatamente igual a essa segunda volta. A forma de começar, a forma de finalizar sempre do mesmo jeito. Veja que eu finalizei aqui o último ponto trindade e eu tenho logo à frente uma corrente de espaço. Toda vez que finalizar a volta vai ser assim. Então vou introduzir a agulha nesse espaço de uma corrente, vou buscar o fio, ficando com 2 laçadas, faço um ponto baixo e mais 3 correntes. Ficou assim. Vou laçar o fio na agulha e vou começar a fazer ponto trindade. Introduzo a agulha aqui no mesmo espaço que eu fiz o ponto baixo, ou seja, antes do ponto trindade, busco o fio ficando com 3 laçadas. Vou no próximo espaço, busco o fio, temos 4 laçadas na agulha. Busco o fio, passo em 3 laçadas, alongo um pouquinho e passo nas outras 2 para formar o ponto trindade em cima do ponto que nós temos na carreira anterior. Início de todas as voltas é exatamente igual, então quando eu pedir para repetir, é só voltar aqui nesse início, ver como fizemos aqui, para seguir fazendo as próximas voltas também. Após o ponto trindade, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, começo no espaço antes do próximo ponto. E depois, logo após o ponto, busco mais uma vez para ficar com 4 laçadas. Passo em 3 e depois em 2. Uma corrente de espaço. E novamente, olha, antes do ponto, após o ponto, tiro de 3 laçadas e tiro de 2. Uma corrente de espaço. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, não tem nada de diferente na parte oval, ou seja, é volta completa com ponto trindade em cima dos pontos que nós temos na volta anterior. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da segunda volta e agora você vai perceber que a forma de finalizar a volta é exatamente igual eu fiz na primeira. Aqui eu fiz o último ponto trindade, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou começar o ponto trindade antes desse ponto que tem as 3 correntes. Busco o fio ficando com 3 laçadas, vou no próximo espaço, né, após as 3 correntes, busco o fio, temos 4 laçadas na agulha. E agora nós temos aqui 3 correntes no início da volta. Vou introduzir a agulha na primeira corrente, busco o fio e passo na corrente e em outras 3 laçadas da agulha.
alongo um pouquinho, vou na segunda corrente, veja que ficou sobrando uma corrente de espaço, busco o fio e finalizo todos eles juntos, ou seja, a mesma coisa que eu fiz no final da volta anterior. Terminei essa segunda volta, mas como eu disse, as próximas voltas são só repetições, então eu vou seguir fazendo assim até completar 17 voltas, tudo do mesmo jeito, mas para relembrar, para começar a próxima volta, eu introduzo a agulha no espaço de uma corrente, busco o fio formando uma laçada e faço um ponto baixo mais 3 correntes. Lacei o fio na agulha, vou fazer o primeiro ponto trindade dessa volta. Antes do ponto trindade, busco o fio, após o ponto trindade. Tiro de 3 laçadas, alongo um pouquinho e passo nas outras duas. Quando for finalizar a volta, nós temos aqui 3 correntes e aí é só fazer exatamente igual fizemos aqui nessa volta. Eu vou fazer um total de 17 voltas com esse fio na cor vermelha 3402, depois eu troco de cor para fazer com a cor cinza. Mas se você quiser fazer a sua bolsa bem colorida, por exemplo, você pode fazer algumas voltas e dê uma olhadinha como eu vou fazer a troca de cor, e aí você pode fazer a troca de cor, fazer ela bem colorida utilizando sobras de fio, fica bem interessante. Se quiser fazer com mais de 2 cores, ou se quiser fazer com uma cor só, é só seguir fazendo aqui os pontos trindade até atingir a altura. Não importa a quantidade de cor, não importa a quantidade de voltas, só fazer até atingir a altura que você precisa aí para sua bolsa que vai dar certo fazer o acabamento. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com fio Barroco Max Color número 6, ele não vai manter essa estrutura aqui desse jeito, né? Até o final, porque logo mais à frente, quando ficar mais pesado, esse fio é muito macio, ele não vai manter essa estrutura, então ele vai dobrar desse jeito assim, olha, formando o fundo, tá? Mas não tem problema, depois dá para colocar uma estrutura aqui nesse fundo, caso você queira. Então eu vou completar aqui um total de 17 voltas e aí eu mostro para você como fazer a troca de cores e continuar fazendo a sua bolsa. Já estou completando um total de 17 voltas aqui, olha, se você quiser fazer a sua bolsa só com uma cor, é só seguir repetindo até atingir a altura. Aqui deixa eu medir aqui quanto já temos de altura ao final de 17 voltas, então com o vermelho, olha, medindo só a altura, sem medir o fundo, nós temos aqui 20 centímetros de altura, mas como eu disse, é só seguir repetindo aí para fazer a bolsa completa e com a mesma cor, se você quiser, né? Aqui eu vou trocar para fazer a próxima etapa com cinza, então chegando aqui no último ponto, vou fazer o último ponto até a penúltima fase, olha. Vou começar aqui o último ponto, do mesmo jeito que eu fiz nas voltas anteriores, vou passar essa primeira fase, na segunda fase aqui, olha, do ponto, vou fazer ponto baixíssimo, e agora eu vou alongar o fio para fazer o arremate, aqui olha, deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, e vou completar aqui com a agulha de tapeceiro. Com o fio na agulha de tapeceiro, eu vou na corrente que nós temos de espaço, né, na corrente logo à frente, essa que fica sobrando de espaço a cada volta, pegando os 2 fios assim na parte de cima, passo todo o fio, agora eu vou em cima do ponto trindade, introduzo a agulha, olha, pegando essas 3 laçadas que ficam na frente, saindo com a agulha no avesso da peça, vou ajustar bem o ponto e assim eu finalizo essa volta aqui com o ponto trindade. No avesso da peça eu vou costurar esse fio um pouco mais aqui, olha, no ponto trindade que fica assim descendo em direção ao fundo da bolsa, assim eu consigo esconder esse fio sem ficar aparecendo lá na frente. Aqui, olha, não puxa muito para não deixar esse ponto mais baixo, vou costurar um pouco mais, dividir ele em 2, amarrar bem as 2 pontas e cortar as sobras. O fio 6 tem 6 perninhas de fio, olha, eu deixo 3 para cada lado. Tiro metade da agulha, a outra metade eu vou passar em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer o nó. Vou amarrar bem essas 2 pontas e cortar as sobras. Fiz o arremate das pontinhas de fio e a próxima etapa, olha, eu vou começar nesse mesmo ponto que eu finalizei, mas deixa eu aproveitar aqui para mostrar para vocês quanto eu gastei de fio Barroco Max Color número 6 para esse tamanho aqui. Se você quiser continuar fazendo mais voltas, né, para continuar com a mesma cor, é só seguir fazendo mais voltas do mesmo jeito. Aqui, olha, eu gastei um total de 275 gramas, mas eu vou colocar na descrição que eu gastei 300 gramas, porque pode ser que alguém tenha o ponto um pouco mais solto, né, e não faltar fio na hora de fazer a peça. Então eu sempre coloco um pouquinho mais do que eu gastei para não correr esse risco, tá? Terminei então aqui a primeira etapa com a cor vermelha.
Na próxima etapa eu vou utilizar a cor 8336, que é o cinza chumbo, mas a forma de fazer é exatamente igual. Eu vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou só posicionar ele no dedo, vou em cima aqui do mesmo ponto trindade que eu finalizei a volta e vou introduzir a agulha assim, olha, pegando os dois fios na parte de cima. Vou buscar o fio que vem do novelo, formando uma laçada aqui na agulha. Vou prender com ponto baixo e vou fazer 3 correntes para dar altura aqui do ponto trindade e uma corrente, né, para deixar de espaço. Então, um ponto baixo mais 3 correntes. A forma de iniciar aqui é exatamente igual. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer o primeiro ponto trindade, né, pegando aqui no primeiro espaço, busco o fio ficando com 3 laçadas, vou no próximo espaço, busco o fio, passo em 3 laçadas e depois em uma. Ou seja, a forma de fazer o ponto trindade é exatamente igual. Aqui no início, olha, tem um ponto baixo e 3 correntes. Quando for finalizar a volta, eu vou escalar essas correntes aqui do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, vou fazer o próximo ponto trindade. Não muda a forma de fazer, só mudei a cor mesmo do fio. Vou fazer aqui mais um ponto trindade para você ver, olha. E aqui dentro da bolsa, né, nós temos essa ponta de fio, mas quando fizer mais algumas voltas, eu faço o arremate subindo com esse fio em direção ao topo, né, só costurando ele assim, mas dá para costurar ele aqui também, olha, que não vai ficar aparecendo lá na frente. Mas para evitar aparecer algum ladinho aqui do fio, eu gosto de costurar ele subindo na mesma cor. Então eu vou esperar fazer mais algumas voltas aqui com esse cinza e depois eu faço o arremate dessa ponta de fio. Aqui eu vou seguir fazendo essa volta do mesmo jeito, né? Ponto trindade com uma corrente de espaço. Já estou completando a volta, fazendo os pontos trindade. Agora, olha, a forma de finalizar, vou fazer aqui o penúltimo ponto trindade. O último é no mesmo lugar que começamos a volta, né? Então vou fazer uma corrente de espaço, vou introduzir a agulha antes desse início aqui e depois após o início. Agora eu vou escalar a primeira das 3 correntes, olha, eu vou introduzir a agulha na primeira das 3 correntes, ainda sobraram 2. Vou buscar o fio e passar na corrente e em 3 laçadas das 4 que eu tenho aqui na agulha. Vou alongar um pouquinho mais, vou na segunda corrente, vou introduzir a agulha. Esse fio que está aparecendo aqui é o que está aqui para o arremate, olha. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo ali na laçada e nas outras 2 da agulha. Tem a finalização de volta exatamente igual o que eu estava fazendo aqui nas voltas anteriores. Para começar a próxima volta, exatamente igual, olha, eu vou fazer ponto baixo logo no espaço de uma corrente, 3 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou continuar agora fazendo os pontos trindade por toda a volta. Agora é só seguir repetindo até completar a altura que você precisa, tá? Não precisa ser uma quantidade específica de volta, é só seguir fazendo até completar a altura que você precisa. Atingiu a altura da bolsa, não se preocupe, independente da quantidade de voltas, dá para fazer o acabamento exatamente igual. Então eu vou seguir fazendo aqui até completar a altura que eu preciso, e aí eu mostro para você como ficou e como finalizar a sua bolsa. Já estou completando um total de 12 voltas, olha, com esse cinza chumbo, mas você pode fazer a quantidade de voltas que você quiser, o importante é que fique com a altura que você quer ir para a sua bolsa. Aqui, olha, eu vou fazer o último ponto trindade, dessa vez eu não começo a próxima volta, veja só, vou fazer a primeira fase do ponto trindade, vou introduzir na primeira das 3 correntes que eu tenho de espaço e vou passar nas 3 laçadas da agulha. Sobraram 2, vou na penúltima corrente, ainda fica sobrando uma, e finalizo aqui. Não começo a próxima volta, tá? A próxima volta eu já vou fazer com ponto baixo, por isso eu não começo a próxima volta como eu comecei essas anteriores. Veja que eu fiz aqui então um total de 12 voltas e tenho aqui a altura que eu preciso para minha sacola. Mas, como eu disse, pode continuar fazendo, se quiser mais voltas aí não tem problema, não vai mudar nada a forma de fazer o acabamento. Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei o ponto trindade e logo à frente nós temos uma corrente de espaço. Ponto trindade, uma corrente, ponto trindade, uma corrente. Então aqui, olha, em cima desse ponto trindade vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. É nessa corrente que eu vou finalizar essa volta. Eu vou fazer ponto baixo, só que desta vez eu vou pegar os fios da frente. Esses assim, olha, veja que nós temos 2 fios na parte de cima. Eu vou introduzir a agulha sempre de baixo para cima para fazer o ponto baixo. Assim, pegando só esse da frente. O fiozinho na parte de dentro eu vou deixar como um detalhe, assim eu consigo aplicar um forro, né, para deixar aqui bem reforçada essa sacola. Então veja só. Após a corrente de espaço eu pego de baixo para cima somente o fiozinho da frente, olha, dos 2 que eu tenho na corrente. E faço ponto baixo. Vou no próximo fiozinho, veja só, temos 2, pego de baixo para cima e faço ponto baixo. Vou no próximo ponto, pego somente o fiozinho da frente
busco o fio do novelo e faço ponto baixo. Vou fazer mais alguns aqui para você ver que vai ficar um detalhe na parte de dentro. É só virar ele aqui um pouquinho assim, olha, na mão, e aí fica bem fácil introduzir a agulha pegando aqui só o fiozinho da frente para fazer ponto baixo. Veja que na parte de dentro vai ficando esse detalhe aqui, olha, um fiozinho sobrando aqui na parte de dentro, e a gente vai utilizar ele para fazer a costura do forro. Assim ele não fica aparecendo aqui na frente da bolsa e não fica aparecendo também a costura aqui a borda, né, do forro, nesse espaço que nós temos no ponto trindade. Eu vou fazer a volta completa pegando somente o fiozinho assim da frente. Vou fazer uma volta completinha com ponto baixo. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando somente o fiozinho na parte de fora. Aqui, olha, na última corrente de espaço. E na hora de finalizar, eu vou fazer ponto baixíssimo. Olha, após a corrente, o próximo ponto é o ponto trindade. E em cima dele eu fiz uma corrente de espaço. Então, vou introduzir a agulha de cima para baixo nesse ponto e vou fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta. Aqui na parte de dentro ficou um detalhe durante toda a volta, olha, que a gente vai utilizar para fazer a costura do forro. Ele fica assim, formando esse detalhe por toda a volta. Mas se não for aplicar forro, não tem problema. Eu terminei aqui, então, uma volta de contorno com ponto baixo. Para deixar ainda mais reforçada essa borda, eu vou fazer mais uma volta com ponto baixo. Então, após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente de espaço. E agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer os pontos pegando somente o fiozinho na parte de dentro. Vai ficar esse detalhe aqui fora, mas é claro, eu não vou utilizar ele para costurar nada, é só para ficar como detalhe aqui na borda da bolsa mesmo. Veja só, todos os pontos baixos agora pegando o fiozinho na parte de dentro. Caso você queira pegar os dois fios assim também, não tem problema, é só para reforçar mais aqui a parte da borda da bolsa. Então, se quiser fazer o ponto baixo assim, pode. Se quiser fazer ele pegando somente o fiozinho de fora, pode. Não tem uma regra, tá? É só por questão de estética mesmo. Então, eu vou fazer pegando o fiozinho na parte de dentro. Mas eu vou fazer a volta completa com ponto baixo. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a segunda volta de ponto baixo, pegando somente o fio na parte de trás. E agora, olha, eu vou até o último ponto. Esse aqui é o ponto que eu comecei a volta. Então, eu vou só alongar o fio e vou fazer esse arremate com agulha de tapeceiro para deixar essa borda aqui perfeita. Com a agulha de tapeceiro, eu vou pular a corrente de espaço, vou no próximo ponto baixo. Esse que tem esses dois fios na parte de cima, só pulei a corrente que eu fiz para começar a volta. Vou passar todo o fio para a parte da frente e para não ficar repuxando esse último ponto, eu vou pegar somente uma laçadinha, olha, pegando de cima para baixo no último ponto, somente uma laçada, e vou passar dentro dessa primeira corrente e veja que eu vou reforçar indo com a agulha no pé, aqui olha, onde eu preciso fazer a junção desses pontos aqui que fica na parte de baixo para formar esse detalhe aqui na frente, assim. E vou sair com a agulha na parte de dentro da bolsa. Agora é só ajustar bem o ponto, para que ele fique exatamente igual a todos os outros, principalmente aqui na parte de cima, olha. E aqui na lateral também fica bem discreto. Na parte de dentro, eu vou costurar ele descendo aqui em direção ao centro, né, do fundo da bolsa, costurando para não aparecer lá na frente. Vou dividir esse fio em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Cortei as pontas de fio e aqui, olha, a borda da bolsa fica perfeita, mas eu ainda tenho mais uma ponta de fio aqui, a ponta de fio inicial, né, dessa cor cinza, e eu vou fazer o arremate dela do mesmo jeito, só que costurando ele subindo aqui, olha, em direção à borda da bolsa. Eu vou colocar o fio na agulha, a forma de fazer o arremate é igual. E vou costurar então, subindo aqui um pouco para não aparecer lá na frente, depois vou dividir ele em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Fiz o arremate das pontas de fio, tem aqui, olha, mais uma etapa pronta. E agora fica faltando só aplicar aqui as alças e depois eu ainda vou mostrar para vocês como colocar um forro nessa bolsa. Agora eu vou mostrar para vocês como aplicar essas alças. Essa aqui tem 3 furos, ela tem 60 centímetros de comprimento, medindo aqui de ponta a ponta. É uma alça de couro, eu comprei aqui na cidade, mas aqui no canal tem vídeo ensinando a fazer a alça de crochê. Eu vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição do vídeo também. E tem outras formas de fazer a alça de crochê também. Então, para você que não quer comprar uma alça de couro, ou se você não encontrar na loja de sua cidade, ou se você não conseguir encontrar online também, você vai fazer o seguinte, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui na direção
Da oitava alça eu vou introduzir a agulha, vou buscar o fio, olha, só posicionei ele aqui no dedo deixando uma sobra para o acabamento, vou buscar o fio, vou fazer uma corrente aqui para formar o ponto baixo. E vou fazer aqui a largura de 3 carreiras de ponto trindade. Pode fazer assim, pegando os 2 fios mesmo, só fazer ponto baixo. Vou começar ela aqui para você ver que é super fácil. Vou fazer na direção de 3 carreiras. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer até o próximo aqui 6 pontos baixos. Aí é só virar o trabalho. Eu já até mostrei aqui no canal, né, como fazer essa virada aqui para ficar perfeito. Olha, eu vou voltar com a agulha na última laçada desse último ponto baixo, virar o trabalho deixando o fio aqui na parte de fora. Busco o fio passando somente uma laçada e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. E aí volta fazendo ponto baixo nos próximos pontos. Esse então já é o terceiro, quarto, quinto. Aqui, olha, no último ponto, pegando na lateral, os 2 fiozinhos da lateral, faça o 6º ponto. Vira para voltar novamente. Olha, volta na última laçada pegando somente a laçada que está na frente, vira o trabalho deixando o fio aqui na lateral, na parte de fora. Vamos buscar o fio que vem do novelo, passa somente uma laçada. E faça um ponto baixo passando nas laçadas. E volta, olha, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o 6º ponto, pegando essas 2 laçadas aqui da lateral. Eu já ensinei a fazer ponto baixo aqui, fazer a lateral perfeita aqui no canal várias vezes. Veja que eu estou começando a fazer aqui uma alça, olha, subindo com 6 pontos para formar a largura, e é só ir fazendo carreira de ida e volta até atingir os 60 centímetros mais ou menos de comprimento, e aí parar, fazer uma corrente assim, olha, quando atingir os 60 centímetros, você faz uma corrente, corta o fio, vou cortar aqui para você ver, e puxa essa corrente aqui para ela fazer o arremate nesse último ponto baixo, desse jeito. Só que, ó, quando você cortar o fio, você deixa uma sobra suficiente. Eu não cortei aqui deixando a sobra, né, porque eu não ia fazer o arremate com a agulha de tapeceira, acabei me esquecendo. Deixa aqui uma sobra suficiente para costurar essa outra ponta aqui, olha, na outra borda. Então, deixando as 7 carreiras do mesmo jeito. Olha, aqui você vai fazer até atingir os 60 centímetros e aí corta o fio deixando aqui uma sobra suficiente para emendar. Pega essa ponta aqui, coloca posicionada deixando 7 carreiras e costura ela aqui nas outras 6, em 6 pontos baixos aqui, deixando mais ou menos a mesma distância. Fica legal também, dá para fazer a alça assim toda de crochê então. De volta aqui então para a aplicação da alça de couro, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro e um pedaço de fio aqui da mesma cor que eu terminei, que é o cinza chumbo, e eu vou posicionar então a alça pulando 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou centralizar. O ideal é que esse furo aqui mais na parte de cima fica na direção da última carreira de ponto trindade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou posicionar ele deixando o último furo mais ou menos assim. E veja que essa alça aqui vai ocupar 4 carreiras aqui, certo? Eu vou começar costurando de dentro para fora nesse furo aqui, olha. Assim, vou introduzir a agulha, pegando de dentro para fora, nesse furo mais na parte de cima. Sempre tomando cuidado para deixar bem centralizado os outros furos de baixo também. Não vou costurar, puxar esse fio por completo. Deixo uma ponta lá, olha, sem fazer nó nenhum na parte de dentro, para fazer o acabamento depois com a outra ponta de fio já na parte de dentro também. Vou voltar com a agulha no furo de baixo. E depois vou costurar ele novamente para a parte de cima, olha, para o mesmo lugar do primeiro furo aqui na parte de cima, assim. Porque assim lá na parte de dentro vai fazer uma laçada nesse espaço, olha, entre a parte de cima aqui do furo e esse de baixo, olha, esse fio aqui para deixar bem reforçado, assim. Agora eu vou só centralizar ele aqui, tomar o cuidado para centralizar novamente, vou no próximo furo, só que desta vez eu vou voltar com a agulha nesse daqui, olha, nesse outro furo. E agora volto para esse para formar o triângulo completo. Eu já fiz a aplicação dessa alça aqui em outra bolsa, toda feita com o fio náutico. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima e vou deixar na descrição também. Veja que eu já fiz aqui uma volta completa, né, então com esses pontos desse jeito. Só que eu vou fazer mais uma volta ainda do mesmo jeito. Olha, eu vou sair no de cima. E agora vou fazer o contrário, vindo nesse de baixo, mas o efeito mesmo, tá? Só para mudar aqui a ordem mesmo, mas a mesma costura, olha. Fiz para o de baixo,
volto no de cima e depois volto no de baixo. Volto nesse outro que tem somente um fio e costuro ele aqui também para que todos tenham 2 fiozinhos para ficar bem reforçado. Na parte de dentro da peça eu vou costurar esse fio agora, olha, subir para que fiquem os 2 juntos aqui na parte de cima para fazer o acabamento. Então vou só costurar esse fio, escondendo ele aqui nos outros pontos para chegar na mesma direção. Para ficar bem discreto aqui esse arremate, vou amarrar bem as 2 pontas de fio, deixa eu cortar ela aqui um pouco mais. Fazer o segundo nó eu posso apertar um pouco mais, o terceiro eu posso apertar bastante. Se você não for aplicar um forro, você pode costurar esse fio aqui em mais alguns pontos, dividir ele em 2, amarrar bem e cortar as sobras. Como eu vou aplicar um forro, então vai cobrir esse espaço aqui desses pontos, eu posso fazer até um nó a mais e depois cortar as pontas de fio. Não tem problema ficar o volume aqui de um nó a mais, só para ficar bem firme. E aqui eu vou cortar sem precisar dividir, porque eu vou fazer costurar o forro e ele esconde esse acabamento aqui. Então já tenho aqui um lado da primeira alça, né, já aplicado então na bolsa. Para costurar a outra ponta da alça é do mesmo jeito. Eu vou medir nessa aqui, olha, para garantir que eu vou fazer com a mesma altura e vou contar aqui as 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou posicionar, olha, para ficar com a mesma altura. É só dar uma conferida aqui, olha, na carreira para saber se está mais ou menos da mesma altura. E vou fazer a costura aqui do mesmo jeito, só tomando o cuidado para deixar ela sempre bem centralizada, então, nessas 4 carreiras aqui. Mas a costura é exatamente igual. Costurei a outra ponta da alça, olha, então já tenho um lado prontinho e eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Só posicionar ela na mesma direção e fazer a costura exatamente igual. Costurei as alças e tenho aqui a bolsa praticamente pronta, já pode ser utilizada desse jeito aqui. Se for para supermercado, objetos maiores, carregar nessa bolsa, né, para praia, não precisa nem aplicar forro, mas se você for carregar aqui objetos menores, como caneta, chave, pode ficar saindo aqui, olha, por esses buraquinhos, né? E também se você vai colocar uma carteira, colocar documento e tal, é interessante ter um bolso menor. E aqui, olha, eu vou mostrar para você como aplicar um forro, eu deixei esse espaço aqui já para fazer a costura e não ficar aparecendo aqui na frente. E eu vou mostrar para você então como fazer um forro para essa bolsa, mas serve, claro, para outros modelos também. Para fazer o forro da bolsa, eu vou utilizar o nylon resinado, que é um tecido próprio para forro de bolsa, mas se você quiser utilizar um tecido de algodão, também pode usar, não tem problema. Esse aqui, com meio metro, dá para fazer o forro da bolsa com zíper, tá? Se você quiser fazer o forro sem zíper, gasta menos ainda. Você precisa só cortar 2 pedaços assim, um pouquinho maior do que a bolsa, né, para garantir que você vai fazer todas as dobras, né, de acabamento correto, na altura certinha aqui que você quer, e aí fazer a costura em forma de U, pode fazer a costura na mão mesmo, né, com agulha de mão, e aí aplicar nessa bolsa esse forro. É a forma mais prática. Se você quiser colocar o forro com zíper, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou explicar aqui para você, olha, aí teria que cortar as 2 partes aqui do mesmo tamanho, como se você fosse costurar à mão, porém, uma das partes aqui você vai cortar, olha, na altura que você quer o zíper, tá? Eu fiz aqui um desenho antes para mostrar a altura que eu queria o zíper, olha, um pouquinho abaixo da alça, eu quero que fique o zíper, então por isso esse corte está aqui. Se ele fosse na metade da bolsa, seria um pouco mais abaixo, aqui na metade, entendeu? Se fosse aqui no topo, aí aplicaria o zíper já aqui em cima. Fora isso, então, você vai precisar do zíper para colocar aqui e outro pedaço aqui para fazer o bolso, né, com a profundidade do bolso, 2 vezes a profundidade do bolso que você quer, para dobrar, e aí sim, olha. Coloca aqui o zíper com essa parte, né, sempre fazendo o acabamento, mas se você levar numa costureira, você não precisa nem entender disso aqui. Ela vai fazer tudo para você, aplicar esse zíper, e aqui, olha, essa outra parte aqui vai ficar, né, para o bolso ficar dentro, vai aplicar o zíper desse jeito. E vai precisar de 2 pedacinhos desse aqui para fazer os arremates aqui, olha, no zíper, quando você aplicar, para não ficar aparecendo todo o espaço do zíper, tá? Mas se, como eu disse, se levar numa costureira aqui, ela faz, esse forro aqui não vai cobrar caro, só para costurar, você já levar o tecido, levar o zíper, levar tudo certinho, leva assim a anotação de como você quer ou explica para a pessoa e ela vai fazer o forro para você. Esse forro após costurar, olha só,
como fica aqui um pouquinho menor do que a bolsa, né? Ou mais ou menos no mesmo tamanho, não tem problema, não precisa ficar exatamente igualzinho. Como eu mostrei aqui para vocês, olha, costurando, olha aqui a parte do bolso dobrado. Isso aqui é o avesso, né? A parte de dentro do forro fica certinho aqui com o zíper, olha. Para ficar um bolso aqui, para colocar aqui dentro da bolsa, olha. Vou só dobrar ele aqui e colocar aqui dentro para você ter uma noção de como vai ficar aqui na bolsa esse forro. Depois de aplicado, olha, quando abrir a bolsa, tem aqui o bolsinho com zíper, tá? Só que para facilitar aqui a aplicação desse forro, dá para fazer assim também, olha, você já colocar ele aqui, fazer o alinhavo com ele na altura que você quer que fica aqui esse forro, olha, para pré-fixar ele aqui para depois fazer a costura definitiva. Mas a forma mais prática de aplicar é o seguinte: pega aqui o forro, olha só. Esse está ao lado de dentro, né, da bolsa. Então, vou deixar ele para fora. O lado que vai ficar na parte de dentro da bolsa, vou virar para ele ficar aqui para fora. O zíper também para fora. E se você costurou a mão, não colocou zíper, deixa ele como se ele tivesse assim, olha, como se fosse uma bolsa já feita com esse aqui, com a costura do avesso toda na parte de dentro. Isso para aplicar. A bolsa aqui você vai fazer do mesmo jeito, virar ela no avesso, olha. Estamos com o lado correto da bolsa, vou virar ela no avesso. Pronto, já tenho aqui a bolsa no avesso e o forro com o zíper da parte de dentro aqui para fora. E agora eu vou colocar então a bolsa dentro do forro e não o contrário, né? A bolsa já está no avesso, vou colocá-la aqui dentro do forro. Só tirar esse papel aqui para não atrapalhar e colocá-la aqui dentro do forro. E vou ajustar para ela ficar da forma correta, como se a bolsa fosse o forro, né? Deixando aqui a bolsa no avesso, não se esqueçam disso. Coloquei então a bolsa dentro do forro, só lembrando que a bolsa está no avesso e o bolso, né, o zíper está do lado de fora. Se você não colocou zíper, a costura que você fez a dobra aí, digamos o avesso da costura do forro tem que estar para dentro, tá? Ou seja, avesso com avesso. Agora eu vou posicionar, olha, a lateral do forro com a altura que eu deixei aqui de espaço para fazer a costura. E aí é só posicionar aqui para fazer a costura das pontinhas aqui. Só que se eu começar a costurar assim, posso correr o risco de juntar muito ele e ficar franzido. E para isso não acontecer, a gente vai fazer uma costura um pouco mais rústica, que a gente chama de alinhavo. Aliás, essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre costura. Aliás, eu não sei coisas sobre costura, acho que eu só sei isso mesmo, alinhavo e costurar, viu gente? Porque eu aprendi com a minha mãe mesmo. Alinhavo é uma costura mais grosseira, então eu vou costurar aqui, saindo na frente, deixo ele bem posicionado, olha, saindo lá distante. Não é uma costura bonitinha do jeito que vai ficar, só vou costurar mais ou menos desse jeito. E veja que eu estou utilizando aqui um fio de outra cor, não tem problema. Esse fio aqui a gente vai tirar assim que terminar a costura permanente. É só ir posicionando ele aqui na mesma altura e fazendo, olha, pula um espaço maior, introduz a agulha para frente, para trás, olha, saindo lá na frente só para deixar marcado esse espaço. E é só seguir fazendo assim por toda a bolsa. Veja que essa costura não tem muito segredo, é só fazer uma costura bem rústica mesmo, só para posicionar o forro na altura que a gente quer a costura permanente. E não tem problema do outro lado ficar aparecendo esse fio, olha, veja que eu estou costurando, olha, fica aparecendo esse fio do outro lado, mas a gente vai remover ele assim que fizer a costura permanente, tá? A costura permanente é que não vai aparecer lá na frente. Já estou chegando aqui, olha, no final da costura, né, desse alinhavo. Aqui eu vou só prender esse fio para ele não ficar soltando, mas não precisa fazer tanta remate aqui para mostrar para você como ficou então aqui ao longo de toda a bolsa essa costura. Eu vou só costurar assim e vou cortar, deixando essa ponta de fio aqui assim mesmo. Só para você ver, olha, que se eu virar, né, aqui, olha, eu costurei ao longo de toda a bolsa, sempre deixando na altura que eu quero esse arremate, certo? Essa costura definitiva. E se eu desvirar aqui, tirar, voltar no avesso, só para conferir aqui a posição da bolsa e do forro, né, se vai ficar de forma correta. Olha, não tem a costura aqui definitiva, né, ainda está aparecendo aqui a costura, mas a bolsa já está aqui com o forro posicionado da forma correta. Deixa eu mostrar aqui na parte de dentro, olha, que o zíper está certinho. Se a bolsa ficar do lado correto, eu tenho o zíper também aqui no lado correto para ficar com o bolso certinho aqui. Então agora eu vou só fazer
a costura definitiva. Então, para facilitar a costura, eu vou voltar aqui só virei aqui para você ver que estava no modo certo, mas para fazer a costura definitiva eu deixo ele aqui no avesso mesmo. Após fazer esse alinhavo posicionando o forro na altura correta, eu preciso fazer a costura definitiva. E para não ficar aparecendo, eu tenho que utilizar uma das duas cores, ou a cor da bolsa ou na cor do forro. Mas para você visualizar melhor os pontos, eu vou utilizar uma cor mais clara. Eu só coloquei aqui o fio na agulha, vou amarrar as duas pontinhas do fio juntas, né? Aqui, olha, para trabalhar com fio duplo. Vou segurar aqui as pontinhas, fazer uma volta completa, girar para torcer esses dois fiozinhos juntos e puxar a pontinha aqui para fazer um nozinho. Nó de costureira, né? Todo mundo aprendeu isso aqui quando era criança, eu aprendi com a minha mãezinha. Veja que está posicionado e eu vou começar então a costura pegando aqui, olha, em um dos pontinhos trindade para não ficar aparecendo. Eu vou costurar pegando assim no meio dos fios para o nozinho não passar. Se eu pegar embaixo do fio, o nó passa direto, né? E fica aparecendo lá na frente. Então eu quero deixar esse nó aqui, olha, para quando colocar o fio, o forro, né? Esconder e também não ficar aparecendo aqui na frente. Posicionei ele aqui, vou voltar o forro para a direção correta que eu vou fazer o arremate, né, a costura definitiva. Vou pegar agora no forro, não precisa pegar muito, olha, pegando aqui a distância bem pouquinho. E vou pegar nesse detalhe que eu deixei para fazer a costura definitiva. E esse fio vai ficar sempre embaixo da agulha. Quando a agulha sair, deixar o fio debaixo da agulha para sair aqui com a agulha fazendo uma laçadinha desse jeito. Deixa o fio na parte de cima, pega novamente, olha, de baixo para cima, no forro e depois na bolsa, saindo com a agulha sempre em cima do fio. Como é o nome desse pontinho aqui? Quem sabe o nome desse pontinho? De baixo para cima, novamente, olha, pego no forro e no detalhe. Só deixar assim embaixo da agulha. Veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, olha, pegando de baixo para cima, primeiro no forro, depois aqui no detalhe que eu deixei da bolsa e saindo sempre em cima do fio, para fazer essa laçadinha aqui, né, olha, para ir ficando a costura. Se você fizer utilizando uma das duas cores, nem fica aparecendo, aqui é só seguir fazendo por toda a bolsa. Veja que aqui, olha, eu já estou utilizando o fio na cor definitiva, que é o preto, a mesma cor do forro, e não fica aparecendo, olha, só fazendo a laçadinha do mesmo jeito. Então é só prestar atenção para costurar sempre na mesma direção desse fiozinho, para ficar sempre da mesma altura. Não vai ficar aparecendo, quanto menor você fizer esses pontos aqui, mais delicado vai ficar essa costura. Não fica aparecendo aqui na frente também, olha, na cor preta, né? Não está aparecendo, porque eu deixei um fiozinho mais saliente aqui para fazer essa costura. E aqui é só seguir costurando com essa cor definitiva. Essa aqui eu vou desmanchar, viu, gente? Só fiz aqui para vocês verem como ficam os pontinhos, né? Mas eu vou desmanchar e fazer ele todo com a mesma cor da bolsa. Já estou completando a volta com esse pontinho caseado e aqui no final eu vou fazer mais um pontinho pegando somente no mesmo ponto que eu finalizei para travar um pouco mais e vou esconder esse fio, olha, pegando aqui dentro do caseado na direção da alça, né, não vai ficar aparecendo lá na frente, e aí eu consigo esconder ele um pouco mais e cortar. Já fiz aqui o arremate um pouquinho atrás, né, fazendo um nozinho a mais, e aqui é só cortar e eu tenho aqui já a costura completa. Eu ainda tenho o fio aqui do alinhavo, né, eu tenho que tirar esse fio, mas na frente, olha, a costura do forro não fica aparecendo. Para tirar esse fio do alinhavo é super fácil, só cortar ele aqui em qualquer um dos espaços, para puxar aqui, olha, ele sai bem fácil aqui, só tirar ele durante toda a volta aqui, puxando mesmo os pontos para sair ele por completo. Se você quiser cortar ele em espaços mais próximos, assim, para puxar de forma mais fácil esse alinhavo, mas é bem facinho porque o fio não está totalmente preso. Vou só tirar todos eles aqui. Agora sim, olha, tem a bolsa completa, deixa eu só desvirar ela do lado correto para você ver. Aqui, olha, a costura na parte de dentro não ficou torta, né? Porque a gente utilizou aquele fiozinho como referência para fazer essa costura. Na parte de dentro nós temos o bolso com zíper. E agora ficou firme essa costura, não tem mais os fios aparecendo aqui, olha. Não aparece os arremates, a costura do forro. E eu tenho aqui então a bolsa prontinha. Eu espero que você faça a sua. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!